Reflexões rápidas sobre a eleição suplementar de Makerfield, já que muitos conservadores estão insatisfeitos com Rupert Lowe. As pessoas estão chateadas porque acham que esse vai ser o resultado final em 2029, na eleição geral de 2029. Vamos por partes e conferir rapidamente o resultado. Mesmo sem candidatos do Restore e conservadores, o Reform teria 44% dos votos, ainda insuficiente, pois Makerfield é reduto trabalhista desde a criação do Partido Conservador em 1983. E você pode dar uma olhada na 59%, aparentemente isso é acima da média. Então, preciso fazer alguns comentários. Há algumas lições a serem aprendidas aqui e algumas observações. Então, ponto 1. Lição aprendida: os esquerdistas votam de forma tática. Segundo ponto, as coisas precisam piorar porque muitos ainda estão em cima do muro. Você precisa entender isso. Nós criamos várias gerações com a ideia de que o multiculturalismo é o caminho a seguir. Porque se você caminha para o monoculturalismo, e aliás, só os países ocidentais sofrem dessa ilusão, se você caminha para o monoculturalismo, isso de alguma forma acaba gerando racismo, supremacia branca e, eventualmente, campos de concentração. Ok, não podemos fazer as pessoas esquecerem a história do século XX da noite para o dia. Ok, isso não vai acontecer. Assim, só podemos avançar porque temos bons argumentos tanto contra o multiculturalismo quanto a favor do monoculturalismo. No clima atual, ainda há muitos que ficam em cima do muro e consideram o monoculturalismo extremamente revoltante ou repulsivo. É por isso que eles têm essa ilusão de que para manter supremacistas brancos ou monoculturalistas longe do poder, precisamos nos manter na política de esquerda. E talvez só Keir Starmer deva ser culpado aqui. Se substituirmos Keir Starmer por outra pessoa, talvez as coisas sejam diferentes. E é por isso que Nigel Farage disse que isso é mais um voto para tirar Starmer do que uma vitória para o Partido Trabalhista. De qualquer forma que você queira olhar para isso, essa é a realidade no local. E o motivo pelo qual estou dizendo que Rupert Lowe é o maior vencedor nisso é porque, infelizmente, as coisas precisam piorar muito mais do que já estão. Como eu disse, ainda há algumas pessoas mais ao centro que acham que se substituirmos Keir Starmer, então as coisas vão melhorar. A única maneira de acabar com essa ilusão deles é deixá-los passar por isso. Substitua Keir Starmer por outra pessoa, como Andy Burnham, que é ainda mais à esquerda, o que significa que ele vai destruir ainda mais a política do Reino Unido. Pode soar insensível como um patriota britânico. Você não quer ver seu país indo pelo ralo, mas isso é um mal necessário. Precisamos que isso aconteça. Então, as pessoas que estão no meio, pessoas que votaram no Andy Burnham, vão perceber que, opa, o que foi que fizemos? O país está ainda pior do que estava sob Keir Starmer. E isso já é dizer muita coisa, porque Keir Starmer é, na minha opinião, o pior primeiro-ministro da história britânica. Ou pelo menos nos últimos tempos. Ou pelo menos na era pós-Segunda Guerra Mundial. Deixe Andy Burnham chegar ao poder. Deixe ele dobrar na aposta na política de extrema esquerda. Deixe ele destruir mais o Reino Unido nos próximos 2 anos. Pode parecer errado, mas como disse, isso precisa acontecer. Então, quando chegar a eleição geral de 2029, mais e mais pessoas terão migrado para o lado direito, o lado do espectro político, o que significa, como eu disse, que é bom para o movimento conservador. Agora, ponto final. Eu disse que Rupert Lowe é o maior vencedor. Por quê? Porque ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ele provou para Nigel Farage que mesmo que talvez não consiga derrotá-lo, ele pode prejudicá-lo. O que significa que quando chegar a eleição geral de 2029... ele terá mais influência e teremos uma estrutura de voto tático melhor quando entrarmos na eleição de 2029. Haverá ajustes nas candidaturas, pacto eleitoral ou como você quiser chamar, nos distritos onde o Partido Reform estiver liderando. O Restore não vai lançar seu candidato e vice-versa. E assim teremos um resultado melhor na eleição geral de 2029. E não veremos a divisão do voto da direita. Meu último ponto que não tem relação. Existe um ditado em Urdu que pode vir do Islã, mas eu não sei, isso é irrelevante. Dizem que se você receber uma joia de sabedoria, mesmo vinda de um inimigo, deve aceitá-la. Há um ditado no Paquistão, que é muito comum, que diz que quando Deus quer destruir uma nação, ele coloca líderes incompetentes no comando. Isso é um mecanismo de defesa, mas há certa verdade nisso, por isso Keir Starmer mostra o estado lamentável da sociedade britânica. E não digo isso como crítica ou com alegria, digo isso com dor no coração.
como quem ama a cultura britânica e deseja que a Grã-Bretanha prospere e lidere o mundo novamente em muitas áreas. Olhe para o estado da sociedade britânica com essa pessoa medíocre no comando. Olhe para ele. Apenas ouça o que ele acabou de dizer. Se você analisar as evidências em outras eleições parciais, verá que a maré está virando contra o Partido Reform e eles não conseguem mais vencê-las. Eles devem ter alcançado o máximo de apoio que agora está diminuindo. Parabéns ao Andy Burnham. Mas, na verdade, a maré também está virando contra o Reform. Então, isso é realmente importante nesse sentido. Esse idiota, desculpe a linguagem sobre Keir Starmer. Nem acho que ele merece o título de Sir. Ou ele é tão sem noção, ou eu não sei, ou ele está simplesmente mentindo descaradamente. O motivo pelo qual Andy Burnham teve essa vitória esmagadora é porque as pessoas, os eleitores do Partido Trabalhista, querem que ele saia. Isso é um voto para tirar Starmer. Mas ele não consegue enxergar isso. Esse é o estado da sociedade britânica. Temos um primeiro-ministro que, como sempre disse, não consegue perceber o clima. Ele é um idiota sem noção, não percebe o que acontece ao redor. Então, é bom que Andy Burnham tenha vencido. Talvez não seja bom para o Reino Unido, mas com certeza é bom para o movimento conservador. Andy Burnham possivelmente vai derrubá-lo e se tornar o primeiro-ministro do Reino Unido pelos próximos 3 anos. E ele vai ser ainda pior do que Keir Starmer. Ele vai destruir ou piorar ainda mais as coisas para o Reino Unido do que Keir Starmer. Agora, isso já diz muita coisa. O que isso significa? Isso significa que todas aquelas pessoas que estão em cima do muro diriam: ok, já tivemos o suficiente. Tirem essas pessoas daí. E Rupert Lowe estará bem ali nesse momento. Eu não sei se Rupert Lowe vai como o principal partido político de direita ou não. Francamente, eu realmente não me importo. Eu acho que Reform, Restore e os conservadores vão acabar tendo que, de alguma forma, formar uma coalizão para manter esses lunáticos de esquerda fora do poder. Tinha mais um ponto que eu queria levantar. E muita gente está chateada com Rupert Lowe, dizendo que ele não deveria estar causando a divisão do voto conservador. Sinceramente, não considero eleições suplementares tão importantes. Você não pode ter um impacto significativo, mesmo se o candidato do Reform tivesse vencido. Mesmo assim, não teria feito diferença nenhuma. Na verdade, teria sido prejudicial para a nossa causa, porque Keir Starmer continuaria no comando e as coisas continuariam tão ruins quanto estão. Mas com Andy Burnham, as coisas vão piorar significativamente porque é política de esquerda. Eu teria sido de esquerda se estivesse vivendo na Alemanha nazista, porque naquela época você poderia usar alguns valores de esquerda. Mas nos dias de hoje, os valores de esquerda estão envenenados. Então, não tem problema nenhum partidos políticos de direita debaterem, brigarem entre si, apresentarem suas ideias, deixar Rupert Lowe apresentar ideias realmente radicais contra o multiculturalismo. Deixe o Reform adotar uma abordagem mais ao centro e mais sensata. E vamos ver quem consegue convencer mais pessoas para o seu lado. É a batalha de ideias, pessoal. Então, no final das contas, quando nos aproximarmos da período da eleição geral, em 2028 ou 2029, eu acho que algumas pessoas estão dizendo, alguns comentaristas estão dizendo que Andy Burnham vai convocar uma eleição antecipada. Mesmo assim, eu acho que devemos esperar até 2028, 2029, porque é melhor deixar esses malucos destruírem o Reino Unido. Só mais um pouco. Porque quanto mais tarde vierem essas eleições, quanto mais tarde acontecer a eleição geral, mais chances nós temos de vencer.